Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos sobre princípios da química. Vamos ao exercício. Dado o diagrama de aquecimento de um material, a gente tem aqui esse gráfico. Ele pergunta, a alternativa correta é: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Ele tem um patamar do ponto de fusão, porém ele não tem um patamar, ele vai ter uma faixa aqui no ponto de ebulição. Por ter uma faixa, ele não é uma substância pura. Então, isso aqui é falso. A temperatura no ponto zero, no tempo zero, o tempo está representado no eixo X, o zero, então, é exatamente onde corta o eixo Y. Então, a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Não, a gente está vendo aqui que ele inicia no estado sólido. Então, não é o aquecimento de um líquido, e sim é o aquecimento de um sólido. Então, isso aqui é falso. Na letra C, 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Temperatura de fusão é exatamente onde a gente tem o patamar da transformação do estado sólido para o estado líquido. E esse patamar é apresentado na temperatura de 80 graus Celsius. Então, 210 não é a temperatura de fusão. Então, isto é falso. A temperatura de fusão é 80 graus Celsius, como a gente viu aqui. Na letra D, a transformação de X para Y é um fenômeno químico. De X está representado em um ponto onde inicia o processo de fusão. E Y é onde inicia o estado de vapor. A gente viu que a transformação de uma substância de um estado para outro não é um fenômeno químico, e sim um fenômeno físico. Se ele é físico, então esta é uma afirmativa falsa. Letra E, 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. A gente já viu que realmente a temperatura de fusão do material é de 80 graus Celsius. Então, esta é verdadeira. Então, a resposta certa, letra E. Aqui a gente tem alguns exemplos de mistura homogênea ou heterogênea, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui água e álcool nesse primeiro recipiente. Água e álcool, onde a gente vê, apresenta apenas uma fase. Lembra? Eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui e eles vão apresentar as mesmas características. Então, apresenta apenas uma fase. Porém, eu tenho dois componentes. Um componente é o álcool, o outro componente é a água. Então, esse sistema é um sistema monofásico, porque ele apresenta apenas uma fase, e ele é homogêneo. Eu tenho água, óleo e mercúrio. Então, eu tenho aqui ó, o óleo, a água e o mercúrio. Então, eu tenho o sistema que apresenta três fases. A gente vê que eles não se misturam. E apresentam três componentes, que é a água, o óleo e o mercúrio. Então, ele é um sistema trifásico, apresenta três fases, e ele é heterogêneo. No caso aqui do gelo e da água, a gente tem a fase sólida aqui do gelo e a água na fase líquida. Então, eu tenho dois pontos com características diferentes. Então, eu vou ter duas fases, porque eu tenho a fase sólida e a fase líquida. E eu tenho um componente só. Apesar de ter gelo e água, mas o gelo é formado de água. Então, o único componente eu tenho aqui presente, que é a água. Então, esse sistema é um sistema bifásico, porque ele apresenta duas fases e ele é heterogêneo. Por hoje é só. Esta é a bibliografia utilizada nos slides e bons estudos.